Boa noite. Vamos iniciar esse processo de revisão da matemática financeira, né? Disciplina do nosso curso de logística. A ideia é revisar o conteúdo de juros compostos até onde for possível a gente chegar. E aí, estamos aqui com um grupo de alunos diversificado, tanto alunos da tarde como alunos da noite. E a ideia é tentar revisar o material trazendo, claro, outras questões novas e, além disso, propor outras atividades. Sejam bem-vindos todos, tá? Hoje é dia 5 de agosto, às 19h10, tá bom? Então, a aula de hoje ela vai ser basicamente a fórmula que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Que é a fórmula de juros compostos. Vou compartilhar aqui. Beleza, todos estão vendo a fórmula. Essa fórmula que a gente vai trabalhar na apresentação de hoje. As questões vão ser abordadas em cima dessa fórmula, basicamente. E outra que venha a aparecer, a gente vai tentar relembrar. Eu espero que todos realmente estejam bem. Então, eu vou aqui agora para... Vou fazer a alternância aqui para o quadro, tá bom? Vou parar a apresentação e fechar essa câmera. Então, como todos sabem, a fórmula que iremos trabalhar hoje é a fórmula de juros compostos. E, então, aqui eu tenho a fórmula. Lembrando que o N é o prazo de aplicação, né? Que você vai ter guardado esse dinheiro ou uma determinada dívida que vai acumular um certo juros. Esse C0 aqui é o capital inicial, que é o que você está inicialmente devendo ou aplicando em uma determinada transação financeira. Além disso, você tem a taxa de juros contratada, que geralmente ela vem em percentual e vem dizendo qual é a amortização dela. Por exemplo, posso colocar uma taxa de juros de 1% ao mês. Então, significa que a cada mês eu vou ter um acréscimo de 1% nesse regime, claro, de juros compostos. Se eu colocar aqui AA, significa ao ano. Então, significa que a cada ano eu vou ter um acréscimo de 1% nesse capital inicial aqui, tá? No regime de juros compostos. E aí, eu disponibilizei para vocês, semana passada, uma listinha de exercícios com algumas questões para a gente trabalhar. E é essa listinha, mais ou menos, que a gente vai se basear para fazer e trabalhar essas fórmulas, tá? Essa fórmula. Então, vamos para a primeira. Vamos começar da primeira questão, logo. E ela diz exatamente o seguinte. Ela diz que o capital, qual é o montante gerado por um capital de R$ 1.000. Então, esse capital de R$ 1.000, ele é exatamente o capital inicial. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar isso como sendo C0, tá bom? Então, o capital inicial é R$ 1.000. E depois, continuando o texto, ele diz o seguinte: pelo prazo e taxas abaixo. Então, a gente vai ter o prazo e a taxa mudando em cada um dos itens. Então, no item A vai ser uma taxa e um prazo. No item B vai ser uma taxa e um prazo. Então, a gente vai ter essas mudanças apenas. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar dessas 5 alternativas que a gente tem, eu vou selecionar duas delas para a gente responder agora. E provavelmente eu vou selecionar mais duas para colocar no nosso questionário do SIGA-A para você responder e enviar para mim pelo SIGA-A. É o teste que a gente quer fazer aqui. Exatamente essa interação daquilo que você está vendo nesse momento presencial, né? Presencial entre aspas. A gente sabe que cada um está na sua residência, na sua casa, enfim.
mas é uma maneira de eu visualizar se você está sabendo fazer ou não aquilo que está sendo passado nesses encontros. Já que eu não posso ir até a sua banca olhar o que você está fazendo. Tá ok? Então, vou pegar as alternativas A e C para responder. Então, na alternativa a gente tem que a taxa de juros é de 1% ao mês. A letra está muito pequena, quer que eu aumente? Coloque no chat. Ok. Então, a gente tem 1% ao mês. E o prazo. Eita, com a bola durando. E o prazo dessa taxa é de 12 meses. Aí o que é que a gente tem que lembrar? Vamos lá, a gente já vai tirar um pouquinho da teia de aranha que está aí, que é o seguinte: quando a gente vai substituir, né, a gente tem que alterar essa taxa para uma taxa unitária. Como é que a gente faz isso? A gente divide por 100. Então, no caso, 1%, né, para substituir na fórmula, eu vou utilizar 0,01. Tá? Então, eu não utilizo 1. Eu não substituo lá 1. Eu substituo 0,01. Tá ok? E aí a gente pode fazer as substituições. Uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte: é que a taxa em questão, ela tem que estar combinando com o período. Então, se a taxa ela é mensal, significa que o período também tem que estar em meses. Ah, professor, então se eu tiver, por exemplo, 2 anos, como é que eu faço para resolver a questão? Basta você utilizar, ao invés de 2, você utilizar 24 meses, por exemplo. Então, aí você consegue, de certa forma, combinar o prazo com a taxa. Tá ok? E aí eu vou fazer a substituição naquela fórmula lá. Então, substituindo na fórmula, a gente vai ter que CN, que é o nosso montante que eu estou procurando, vai ser R$ 1.000 vezes, tá vendo? Ó, R$ 1.000 aqui é um vezes, tá? Depois do capital inicial. Então, vamos lá. 1 mais a taxa, que é 0,01. Elevado, né? Ó, 1 mais a taxa elevado à potência, que é 12, que é o prazo. Aí, como é que eu faço para resolver isso aqui? Primeiro, você soma, né? Então, vai ficar 1.000 vezes 1,01 elevado à potência, que é 12. Nessa etapa, gente, o que, é que vai acontecer? Você deve já utilizar uma calculadora científicazinha aí que você tenha guardada. Acho que a gente é, ensinou nas aulas presenciais como fazia isso, mas para relembrar, como é uma revisão, é importante a gente relembrar tudo, né? Então, vou pegar aqui a calculadora e mostrar para vocês como é que faz esse cálculo. Ok. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? E aí, a gente tem 1.000 vezes 1,01, que foi a soma, elevado, essa funçãozinha aqui, a 12. E é só pegar igual. Então, o resultado desse montante é 1.126,83 centavos, né? Lembrando aí o critério de arredondamento, deu 82,5, mas depois do 5 tem mais alguma coisa, então fica 83. Então, esse é o montante para esse item, tá? Então, eu apliquei R$ 1.000 a uma taxa de 1% ao mês,
durante 12 meses, eu vou ter, no regime de juros compostos, então eu vou ter um montante de 1.126. Aí, nesse caso, como não é o caso da questão, mas se a questão pedir, por exemplo, os juros, aí o que é que você faz? Os juros vai ser o montante menos o capital inicial. Então, eu vou pegar 1.126,83 menos 1.000, o resultado dá 126,83. Então, esse é o juros, beleza? Então, os juros é a parte que você ganhou, ou seja, é tipo a sua recompensa por você ter aplicado aquele dinheiro, ou então o seu, como é que eu poderia dizer, o seu prejuízo por você ter pegado emprestado com alguém, né? Com algum banco, alguma coisa assim. Tá bom? Alguma sugestão para a segunda alternativa? Eu falei que ia fazer a A e a C, mas eu não deixei vocês escolherem. Aí vocês podem me dizer, professor, não faça a C não, faça a questão tal, que eu estou achando que ela está um pouquinho mais estranha, em relação à questão um ainda, tá? Faz a E, professor. Obrigado, João. Então vamos fazer a letra E. No caso da letra E, a gente tem como alternativa, no caso, a taxa de 5% ao semestre. E aí, pessoal, só uma pergunta. Vocês estão se sentindo em salarial de novo? Como é que tá aí o negócio aí? Coloca no chat. Eu não vou olhar agora, não. Coloca aí, tá? Viu? E o prazo é de 5 anos. E aí, a gente pode fazer uma conversão bem simples, que não é a conversão da taxa equivalente, a gente só faz a mudança aqui do período. Ó, perceba o seguinte: um ano, ele possui 2 semestres. Então, em um ano, eu tenho 2 semestres. Então, no caso, 2 anos, eu teria 4 semestres. Só que a questão não fala em 2 anos, nem fala em um ano. A questão fala em 5 anos. Então, em 5 anos, eu tenho quantos semestres? Coloca lá no chat para ver. Alguém no 10. chat? 10, 10. Aí, Diogo, valeu. Valeu, John. Valeu, Maria Helena. Vocês estão demais. Continue assim que eu quero me sentir em sala de aula. Daqui a pouco a gente vai fazer aquela brincadeira e tal, viu? Vamos lá. Eu preciso me empolgar aqui também, que eu estou falando sozinho, feito louco. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu tenho 5 anos, isso vai ser igual, ao invés de usar o 5 na minha fórmula, eu vou usar 10. Por quê? Cada ano tem 2 semestres. Então, em 5 anos, eu vou ter um total de 10 semestres. Aí, nesse caso, já está combinando a taxa com o período. Aí, eu não preciso fazer aquela conversão que o Clayton mencionou, já que já está combinando aí nessa situação. Tá? E aí, eu vou substituir os valores. Então, o montante vai ser igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa, que é de 0,05. Lembra que eu falei na questão anterior? Divide por 100. E aí é dessa forma que você usa na fórmula. Elevado a 10. Fazendo a soma de maneira bem simples, eu tenho 1.000 vezes, somando isso daqui, eu vou ter 1,05 elevado a 10. Tá ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer usando aqui a minha calculadora, né? Minha velha amiga de guerra. Vezes 1,05 elevado a 10. E aí eu tenho um total de 1.628,89. Não esqueçam, gente, de fazer o arredondamento certinho, tá? Usando os critérios de arredondamento.
Porque pode ser que lá no questionário as alternativas elas estejam bem próximas, e aí você errar o arredondamento, consequentemente você vai errar a alternativa, né, que eu coloquei, tá bom? Então preste atenção nisso aí. Aí mais uma vez, se eu quiser descobrir os juros, né, os juros desses 5 anos, ou desses 10 semestres, como o capital inicial era 1.000, então os juros vai ser o montante menos o capital inicial, ou seja, vai ser igual a 628,89. Esse é os juros e aqui é o montante. A questão só está pedindo o montante, tá, pessoal? Estou fazendo os juros como uma maneira de ter um gancho para já ir revisando algumas coisas. Tá ok? Pronto. Então, posso apagar, pessoal? Pode. Obrigado. Pode, professor. Dessa lenha. Valeu. Valeu, João. Então, seguindo aí o roteiro, né? Eu vou usar agora a seguinte fórmula, olha, que ousadia minha. Agora. Eu vou usar a fórmula dos juros, bicho. Que eu não sei se vocês lembram, mas existe uma fórmula para os juros. Tá aí, ok? Então, a fórmula de juros é o capital inicial vezes, aí abre o colchete, você tem 1 mais i elevado a n menos 1, ok? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai responder a questão 2 seguindo essa fórmula. É claro que a gente poderia calcular como na questão 1, calculando o montante e depois retirando o capital inicial e já encontrar os juros, tá? Mas como a ideia é revisar, então vamos usar também a fórmula de juros. E eu vou começar também pela questão da letra A. Ele fala assim, vamos ler para ficar gravadinho aí para os meninos que perderam a aula. Que juros receberá uma pessoa que aplique R$ 1.000 conforme as hipóteses abaixo. Aí eu tenho na letra A, então eu já sei que o capital é de R$ 1.000 e que no item a gente tem uma taxa de 2% ao mês e um prazo de 2 anos. Opa, desculpa, 1 ano. E aí, o que é que a gente vai fazer? Aquela conversãozinha básica, né? Porque a gente está vendo aqui que o período está em meses, então eu tenho 0,02 ao mês, tá? Dividido por 100. E aqui eu estou com 1 ano. Então eu vou usar, ao invés de 1 ano, eu vou usar 12 meses para combinar o negócio, beleza? E aí, vamos fazer a substituição na nossa fórmula. Então eu tenho aqui os juros. Eu não sei se aparece aí na câmera, mas eu estou de calça, sapato, todo arrumado, viu? Como se eu fosse para a escola mesmo. Coloquei até perfume. Então, sentindo? Vamos lá. Capital, que é R$ 1.000, vezes. Aí você vai abrir o colchete e aí você abre, ó, capital, vezes, colchete. Aí depois vem com parênteses. Mais a taxa elevado ao prazo que é. Você não vai colocar não, né? Você vai colocar 12 meses. Menos 1. Fechou? Tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? Repetir o 1.000, fazer a soma daqui,
né? 1 mais 0,02 dá 1,02 elevado a 12 menos 1. E aí, o que é que eu faço agora? Cara, partiu daqui, direto para a calculadora. Você já vai, ó. Você pode fazer direto. Eu vou até descrever para você o que você vai digitar. 1000 vezes... Se a sua calculadora for científica, você abre um parênteses. No lugar do colchete, você abre um parênteses. 1,02 elevado a 12 menos 1. Fecha o parênteses. E aí você já tem um resultado final, que é 268,24. Aí você pode fazer por par também, tá? Outra situação, por exemplo, só para citar aqui, você pode fazer essa parte aqui do colchete todinha primeiro, por exemplo, você coloca na sua calculadora 1,02 elevado a 12 menos 1. Pá, aí vai ter o resultado. Aí você pega aquele resultado e multiplica por 1000. Também dá certo. Ok? Tem várias formas. Ok. Sugestão para para o segundo item? AD aí, por favor, professor. AD. Maravilha, Jefinho. Pô, Jefinho, tô com saudade da corrida do C, meu irmão. Você é um cara 10, velho. Vamos pra cá. Já posso apagar, gente? Posso, né? Faça um print aí, qualquer coisa, viu, pessoal? Então, vou fazer a letra D aqui, a pedida aí de Jefinho. Letra D. E aí tem assim, 100, como é? 1000% a cada 10 dias durante um mês, né? É importante lembrar, quando ele fala um mês, tá? Ele está considerando um mês comercial, que é um mês de 30 dias, tá bom, Jefinho? Então, 1000% a cada... Eu queria isso, rapaz. 1000% a cada 10 dias, né? Você tem o período de um mês. Então, vamos colocar aqui a taxa de 1000% a cada 10 dias. E o prazo, a gente tem um mês. O que é que eu vou fazer, Jefinho? E os demais, né? Os demais colegas. Eu vou transformar esses mês em dias, no caso, em 10 dias. No caso, eu tenho 3 vezes 10 dias, não é isso? Ou 3 unidades a cada 10 dias, tudo bem? Tenho 3 dezenas. Assim, melhor, peraí. 3 dezenas. Então, 3 dezenas e 1000% a cada 10 dias. Está combinando, né? 10 dias com dezena, está tranquilo. E agora é só substituir na fórmula. Eu não sei os caras que inventam essas questões, eu não entendo fazer, não. Eles ficam inventando. Opa! Aí você tem 1.000 reais. 1.000 reais é o capital inicial. Vezes, parênteses, 1 mais a taxa. Quanto é 1.000 dividido por 100? 10. Beleza? Então, a taxa vai ser 10 elevado à potência, que a potência no caso aqui é 3, né? Porque são 3 dezenas menos 1. Então, o resultado vai ficar 1.000, repetindo, tá? Vezes, abre o colchete. Isso aqui vai dar 11, né? Elevado a 3 menos 1. Aí eu vou até digitar de uma maneira diferente para você ter outra referência, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Primeiro essa parte aqui. 11
elevado a 3 dá 1.331. Menos 1, 1.330. Agora eu vou multiplicar por 1.000, vezes 1.000. 1.330.000. De juros. Surreal, né? É melhor, mais fácil do que ganhar na Mega Sena. Isso aí não existe, né? Surreal. Só para dificultar o raciocínio e pedir para o Jefinho participar. Né? Surreal. Esse é os juros, tá? E ele ainda tem mais R$ 1.000. Então vai ser 1.331.000. Olha aí, que legal. Né? O montante. Tudo bem, gente? Então sempre tem, né? Só para a gente fechar aqui essa questão, sempre tem uma maneira, por mais complicada ou mais diferente que seja, sempre existe uma maneira da gente converter o prazo de tal forma que ele combine com a taxa, tá? Quando é que isso não é possível? Quando o cara fala que a capitalização ela vai ser naquele período, por exemplo. Se o cara colocasse assim, no exemplo, uma taxa de 1% ao mês e o prazo, ele colocasse um prazo de 5 anos, por exemplo. E além disso, ele falasse assim, ó, com capitalização anual. Significa que os juros ele só vai ter incidência a cada ano e não todo mês. Mesmo ele colocando a taxa ao mês. Aí o que você precisa fazer? Você não pode mudar o tempo, porque você não vai ter como fazer a capitalização com um tempo diferente do que ele disse. Então ele falou que a capitalização anual, você tem que seguir isso. E aí você vai ter que mudar a taxa, que é o que a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá? Mas você tem que fazer a equivalência de taxa. Beleza? Beleza. Isso aí, professor. Pronto. Então eu vou apagar. Já posso, né? Posso. Fechar pelo menos mais 2 questões aí no máximo aí. Eita, essa daqui é boa, danadinha, rapaz. Coisa linda. Que aí a gente já foge um pouco. Até agora, gente, o que a gente fez foi o seguinte. A gente trabalhou algumas coisas do básico. Básico do básico. Que era aplicar a fórmula do montante e aplicar a fórmula dos juros. Agora vamos fugir um pouquinho da caixa. Né? Mudar um pouquinho. Que diz o seguinte. Certa pessoa, né? Pretende comprar uma casa por 500 mil, né? Daqui a 6 anos. Então perceba que nessa questão ele já está dizendo o futuro, quanto é que ele quer lá na frente. Então significa que ele já sabe qual é o montante dele, por exemplo. Eu quero esse montante, eu quero esse valor nominal, que é o valor no final. Quanto deve aplicar esta pessoa hoje para que possa comprar a casa no valor e prazo estipulado, se a taxa de juros for. Eu vou colocar uma fórmula para vocês que responde essa questão de maneira. A fórmula de montante resolve, beleza? Mas existe uma fórmula específica para esse tipo de atualização. Você atualizar o valor, ou seja, a fórmula de valor atual. Que é assim. O valor atual, nos juros compostos, vai ser o valor nominal dividido por 1 mais I elevado a N. Beleza? Essa é a fórmula de valor atual, que é muito semelhante à fórmula anterior. O que é que eu estou tentando descobrir nessa questão? O valor atual. O que é que eu conheço dessa questão? Essa é a questão 3.
eu conheço o valor nominal, que é de 500 mil. Eu conheço o prazo, que é de 5 anos. Opa, desculpa, 6 anos. Por isso que é bom ter um retorno. Tem uma tela aqui na minha frente, aqui do lado. Eu olho para ali para o lado e estou olhando para o retorno, para o que está acontecendo, como é que eu estou, se eu estou bonito, se eu não estou, se eu estou morto. Tem um retornozinho aqui para mim, um estúdio de gravação profissional. Tá? Então, o prazo é de 6 anos. E aí ele quer saber quanto deve aplicar hoje. Ou seja, ele quer saber o valor atualizado. Aí, no caso da letra A, ele dá a taxa, que é uma taxa de 3% ao trimestre. E aí a gente vai trabalhar em cima dessas hipóteses. Tá? Primeira coisa que você tem que fazer, perceba que aqui, ó, o prazo está em anos e a taxa está ao trimestre. Aí o que é que você faz? Converta esse prazo para combinar com essa taxa. Então, um ano tem quantos trimestres? 4. Tá, gente? É muita alegria. Vai todo me sentir. Então, tem 4 trimestres. Então, no caso, em 6 anos, vai ter 24 trimestres. Basta você multiplicar 4 vezes 6. E aí vai dar um total de 24 trimestres. Beleza? Aí pronto. Você está combinando aqui legalzinho. É só substituir lá. O valor atual vai ser os 500 mil, que é o valor montante que você quer juntar. Dividido por 1 mais I, ou seja, 1 mais a taxa. Eu coloco 3 aqui, pessoal? Não, né? Eu vou colocar 0,03. Lembre-se que para substituir tem que dividir por 100. Elevado a 24. E aí, o valor atual vai ser 500 mil dividido por 1,03 elevado a 24. Aí, da mesma maneira que a primeira questão, basta você colocar isso na calculadora e você já vai encontrar o valor atualizado. Então, no caso, você tem 500 mil dividido por 1,03 elevado a 24. E aí a gente encontra um montante ou um capital, um valor atual, um capital inicial de 245.966,87. Então, o cara vai precisar colocar esse valor aqui hoje, guardar, deixar guardado durante 6 anos, aplicada a uma taxa de 3% ao trimestre, e aí ele vai conseguir o montante de 500 mil, se deixar esse dinheiro guardado por todo esse tempo com essa taxa de remuneração. Beleza? Então, essa forma ela é muito útil quando você precisa atualizar os valores. Porque se a gente fosse utilizar a outra forma, a gente ia ter que passar de um membro para o outro, isso aí ia dificultar um pouco mais. Tá? Então, essa fórmula ela é mais adequada para esse tipo de questão. Né? 1 hora de aula que a gente tem gravado. E eu não vou poder botar muita coisa, tá certo, por dia. Mas em 1 hora de aula a gente já revezou os juros compostos, no caso, montante e os juros, e valor atual, bicho. Tá? Isso é o básico. Isso é o básico das fórmulas. Que é provavelmente o que a gente mais explora, que é provavelmente o que a gente mais vai utilizar, tá certo? Ô, professor, Eu posso falar? Cadê? Diogo, Fala aí.
Então, esse 245 aí é o valor que ele vai ter que aplicar essa taxa, no caso, para quando for depois desse prazo, ele ter o dinheiro de comprar a casa. Hein? Bom, não é não? Dobrou de 6 anos, olha. Muito Hein? bom, lindo. Beleza, professor, beleza. Beleza, cara. Beleza. É isso mesmo. Tá? Vamos fazer uma última questão, tá, gente? Para que também a aula não fique muito longa. E aí eu prometo para vocês que amanhã, mais tarde, ao terminar a aula da tarde, eu já disponibilizo para vocês o questionário para vocês responderem, para que eu tenha o feedback dessa primeira apresentação, desse primeiro momento, tá? Vamos com calma, tá? É a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, que a gente precisa ir com calma, porque a gente não sabe como é que está o nível da maioria do pessoal. Então, eu tenho que inicialmente ter esse diagnóstico. Essa questão 4 ela é muito semelhante a essa questão que a gente acabou de fazer. A diferença é que ela não está tão contextualizada como essa daqui. Eu vou fazer mais um item e aí vou aproveitar e vou pegar pelo menos a questão 5, para a gente ficar só faltando 3 questões, tá? Então, eu vou fazer um dos itens, tá? Ó, para ter 100 mil, quanto devo aplicar hoje? Então, eu quero ter 100 mil. Veja que interessante. Quero ter 100 mil. Então, quanto eu devo aplicar hoje? Se, no caso da letra A, eu tenho uma taxa de 2,5 ao mês durante um semestre. O que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui as conversões, tá? Para deixar tudo arrumadinho. 2,5% ao mês é 0,025. Tá? Não fiz isso da outra vez, fiquei com a consciência pesada. Um semestre tem quantos meses, Jefinho? Um semestre. Meio? Um semestre tem quantos meses? Acho que tem meio, eu acho. Meio, 6 meses, exatamente. Meio ano, 6 meses. Perfeito. Então, eu tenho 6 meses, um semestre. E aí, a gente pode fazer a substituição naquela fórmula, porque já está combinando. Então, eu tenho aqui o valor atual, vai ser igual ao montante que eu preciso, que é 100 mil, dividido por 1, mais a taxa, que é 0,025, elevado a 6. E aí, fazendo a soma, eu vou ter com 100 mil reais, dividido por 1,025, que eu somei aqui, tá, gente? Elevado a 6. E aí eu já posso dizer o resultado, usando a minha velha amiga de guerra, 100 mil, dividido por 1,025, elevado a 6. Dá 86.229,69. Então, eu tenho 100 mil reais, eu queria ter 100 mil reais, e eu consigo aplicar 2%, 2,5% ao mês, durante um semestre. Então, eu tenho que aplicar hoje 86.229,69 centavos, para que daqui a 6 meses eu tenha esse valor. Ok? Ok. Finalizando aqui, gente, nosso momento, quer dizer, finalizando não, dando uma pausa, né? Porque as nossas intervenções continuam no grupo. E aí a gente tem a questão 5 que diz assim: o preço de um carro é de 11.261,62.
A não ser que eu estou lendo aqui a questão 5. A não ser que você tenha uma outra questão que você queira e tem interesse, a gente pode abordar agora. Comigo é assim, no ao vivo. Mas eu vou finalizar seguindo a sequência. Tudo bem? Certo. O preço de um carro é 11.261,62. Então, eu vou colocar o valor aqui só para anotar. 11.261,62. Veja que eu não coloquei o que é, que eu não interpretei ainda aí, tá? Podendo este valor ser pago até o prazo máximo de 6 meses. Então, esse valor, ele pode ser pago depois de 6 meses, até no máximo 6 meses vai estar esse valor aí, tá? Então, o que é que eu interpreto dessa questão? Eu interpreto que essa questão, ela está me dando já o valor nominal, ou o montante, a depender da contextualização do restante do enunciado, tá? Qual é o valor nominal? De que prazo? De 6 meses. Beleza? Quem optar pelo pagamento à vista beneficia-se de um desconto de 11,2%. Então, em cima desse valor, vai ser dado um desconto de 11,2%. Isso me ajuda a já definir mais ou menos qual é a minha fórmula. Por quê? Porque eu já sei que se eu tenho o valor nominal e o valor de à vista, eu posso chamar como valor atual, vai ser esse valor menos 11,2%. Esse valor menos 11,2%. Tá? Esse é o valor de à vista. Durante 6 meses. Como é que eu faço esse cálculo aqui? Bom, é simples. Primeiro você calcula 11,2% dos 11 e depois subtrai. Eu já coloquei assim, tá, gente? Porque essa continha, se você quiser fazer, seria assim, ó, vezes 11,261%. Ou 11.261,62. Essa seria uma conta direta. Aqui você está calculando quanto é 11,2%, e aqui você já está subtraindo o valor, já está tirando o desconto. Tá? Mas podemos fazer por parte. Primeiro, 11,2% de 11.261,62 é quanto? Lembrando lá do primeiro período, como é que eu faço? Eu posso fazer 0,11, que é dividido por 100, vezes esse valor. Aí eu encontro quanto é 11,2% desse valor aqui. Só basta multiplicar. Aí dá um total, gente, de 1.261,30 centavos. Isso é 11%, 11,2% de 11.261,62. Se eu tirar esse valor do total aqui, vai ficar quanto de valor nominal? Vou fazer, ó. Fazer 11.261,62 menos o meu desconto. O meu desconto é de quanto? 1.261,30. Vou subtrair. 11.261,62 menos 1.261,3. Eu vou ficar com um total, gente, de 10.000,32 centavos. Esse é o meu valor de à vista atual, tá? E aí, como eu já tenho o valor nominal, já tenho o prazo,
O que é que está faltando? Valor atual, valor nominal e o prazo. O que é que está faltando? A taxa, que é o que ele quer saber. Qual é a taxa de juros cobrado nesta operação? Ok? Podemos continuar? Sim. Eu vou apagar porque meu quadro é pequeno. Não tem o quadro lá do IFAL, né? Então, eu vou apagar essa conta aqui que a gente fez para descobrir o valor atual. Então, já sei que o valor atual é de 10.032 centavos, gente. Isso. Pronto. E agora eu vou jogar na fórmula. Valor atual é o nominal dividido por 1 mais i elevado a n. O valor atual deu quanto? Deu 10.032. O nominal deu quanto? 11.261,62. E a taxa de juros a gente tem? Não. Vamos botar aqui 1 mais i elevado a 6. Agora o que é que eu vou fazer? Meio pelos extremos. Aí vai ficar assim. 10.000. Talvez até essa questão fosse melhor usar a fórmula de montante. Mas a gente já começou com essa, vamos terminar. Meio pelos extremos, tá, gente? Multipliquei meio pelos extremos. Ficou esse valor vezes a taxa e o 11.000 lá. Aí o que é que eu faço? Pego esse valor e faço dividindo. 1 mais i elevado a 6 é igual a 11.261,62 dividido, ó, esse valor vai passar dividindo, vai ficar 10.032. E aí, para finalizar, quanto dá essa divisão? Isso daqui é só um testezinho. Tem um monte de gente saindo da sala já, tem não? Depois dessa questão. Você dá quanto, John? 1,126, 126. 1,126, 126. É uma dízima, né, John? É. Pronto. Aí o que é que eu faço? Eu vou extrair a raiz agora. No lugar do 6, o 6 eu vou passar como raiz. Vai ficar 1 mais i igual a raiz sexta de 1,126, 1,26. E aí esse valor, na calculadora, a gente vai fazer 6, shift, aquela funçãozinha de expoente, aí vai aparecer a raiz. Aí eu tenho 1,126, 1,26, 1,26. Vou botar bastante, 1,26. Isso daí, gente, vai dar aproximadamente, ó, que coisa linda, matemática é demais, aproximadamente 1,02. E aí, subtraindo, eu vou ter que a taxa, ela é de 0,02 ao mês, né? Ao mês, por cento não, ao mês. Imprensou, não foi? Deixa eu voltar para cá. Então, a taxa é de 0,02 ao mês, que é exatamente 2% ao mês. Tem necessidade, professor, de fazer uma questão dessa, colocar uma questão com a dificuldade dessa para a gente descobrir a taxa? Na maioria das vezes, não tem, porque a maioria das vezes a gente faz o conceito básico, que é descobrir qual é o montante, qual é os juros, tá? Só que é importante a gente colocar também esse tipo de questão um pouco mais bem elaborada,
para os caras e para as pessoas, para as meninas, para os rapazes que querem um pouco mais além, tá? Mas, no geral, a gente fica com as questões até a questão anterior. Só que a gente tem que sempre colocar um nívelzinho um pouquinho mais elevado também. Tudo bem? Certo? Pessoal, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Valeu, professor. Obrigado por tudo, viu? Valeu, cara. Valeu. Obrigado a você. Um abraço. Valeu. Tchau.